Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Assi Barreto do canal Evertalk, o canal que descomplica a cultura, e nós estamos aqui para mais um React. Hoje um React aí a respeito do João César de Castro Rocha, mais um personagem aí, mais uma figura, mas a gente vai discutir bem isso, que analisa supostamente o professor Olavo de Carvalho, sua influência, suas obras, seu alcance, né? Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver a minha análise desse vídeo dele, e o que eu penso sobre essas pessoas que se propuseram a de fato analisar ou a supostamente analisar a obra, o pensamento e a influência, do professor Olavo de Carvalho. Mas aí, tradicionalmente, né, apesar de ser um react, então ser muito claro aquilo sobre o que a gente vai se debruçar, eu acho que é necessário algumas matizações, né? Primeiramente, assim, existem vários analistas do Olavo, né, que surgiram principalmente depois que ele passa a ser retratado como guru do bolsonarismo e do Bolsonaro, né? Então, depois que isso acontece, é óbvio, antes já havia, né? O Olavo ele já tinha interlocutores, tanto negativos quanto positivos, sendo que no time dos positivos tinha gente muito boa, né? Tinha gente muito boa. O Paulo Francis, o Ariano Suassuna, né? É, o Roberto Campos, né? Tinha gente muito boa que reconhecia virtudes ali no professor Olavo, na sua obra, nos seus textos, na sua inteligência, né? Havia os detratores também, né? Os detratores eles já existiam antes da coisa do bolsonarismo e da coisa muito forte da política, né? Essas duas coisas elas já existiam, mas elas ganham um corpo que elas nem de longe tinham quando esses fenômenos acontecem. E o João César de Castro Rocha, vocês vão, eu imagino, perceber isso ao longo do vídeo, ele faz um tipo de analista do Olavo, um tipo superior, no meu entendimento, porque assim, é patente que ele fez uma leitura da obra do Olavo, tá? Que essa era uma das principais reclamações e justas, né, corretas, coerentes que o professor Olavo fazia dos seus críticos, que os seus críticos não liam o que ele publicava, né? Teciam todas as críticas baseado em recortes, baseado em vídeos, baseados em parágrafos que ele escrevia nas redes sociais. Isso já no momento em que ele ganha um corpo, né? Nós que somos olavistas das antigas, de vez em quando eu sempre topo com alguém dizendo isso, e no decorrer do tempo eu passei a compartilhar desse sentimento, né? Quando o olavismo, digamos assim, né? Quando o Olavo era uma coisa mais restrita, menos mainstream, menos geralmente conhecida, era muito interessante para nós, né? Muito embora, né? E o próprio João César vai falar isso, né? Que o Olavo parece que foi um dos primeiros a entender o mundo digital, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido. Porque mesmo antes dessa fama soberba, soberba estou dizendo no sentido de grandiosa, né? Do Olavo, antes do mínimo, né? E tudo mais, o Olavo já tinha o True Outspeak, já era uma coisa ali com uma audiência bastante considerável, né? Bastante grande. Mas enfim, né? O Olavo sempre reclamou com razão disso, e o João César de Castro Rocha é um cara, ele é um acadêmico, salvo engano, ele é professor de literatura em alguma universidade do Rio de Janeiro, tá? Ele escreveu alguns textos auxiliares para alguns livros do Mar Ferreira dos Santos na para realizações. Se eu não estiver enganado, então faço aqui um parênteses, porque eu não tive como. Isso é facilmente verificável, mas eu não tive essa chance antes de gravar o vídeo. Se eu não me engano, o próprio Olavo critica o João por este trabalho na obra do Mário, porque a obra do Mário começa a ser publicada pela Realizações após o rompimento do Olavo com o dono da Realizações, e uma das grandes coisas que o Olavo sempre disse é que seria necessário um trabalho de edição muito forte, né, na obra do Mário Ferreira, até enfim, pelos tipos de transcrições que foram feitas de aulas, enfim,
por uma série de problemas que fazem muito sentido para mim. A obra do Maio tinha que passar por um depuro muito grande, né? Não só editorial, textual, por atualizações e etc., mas até mesmo filosófico, conceitual, né? Porque às vezes aquilo ali é uma anotação, aquilo ali é escrito num lápis, só alguém com uma inteligência também filosófica que poderia fazer um trabalho superior ali na correção. E eu acho que o João fica incumbido dessa tarefa para alguns livros, não sei. Eu sei que, se eu não estiver enganado, o Olavo tem contato com isso e fala mal desse trabalho que o João faz lá. Não sei, não faço ideia. Então, veja, isso é um parênteses, né? Eu acho que esse vídeo não vai chegar no João, espero que não, mas eu também não vou falar nada aqui demais. Mas não sei se existe se a centelha para o João César de Castro Rocha começar a virar um especialista em Olavo de Carvalho e ficar falando por aí sobre Olavo de Carvalho, num sentido de crítico e de desconstrutor, eu não sei se começa daí. E por que que eu estou dizendo isso? Porque muita gente viveu isso no mundo do olavismo, né? Então, no mundo do olavismo, teve aquelas pessoas que eram próximas ou que eram admiradoras, e essa proximidade, essa admiração podia ser muito grande, podia ser média ou podia ser pequena. Tem pessoas que é pequena, mas que sempre ficaram, digamos assim, leais ao Olavo, nunca falaram mal dele publicamente. Existe uma figura grande que eu sei que rompeu com o Olavo nos bastidores. Uma figura altamente respeitável. Eu não conheço ninguém que não goste dessa pessoa. Eu não vou citar o nome porque não convém aqui. Que rompeu, mas eu nunca vi essa pessoa falar um A do Olavo, tá? Mas houve aqueles que eram muito próximos e tiveram esse rompimento, e depois que isso acontece, por causa dessa personalidade do Olavo também, elas meio que viram a chavinha de uma forma radical, né? Elas se tornam anti-olavistas com uma força muito grande. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Aquelas pessoas que o Olavo rompia, muitas delas passam a ser odiadores profissionais, detratores, não apenas detratores. Porque eu até falo, eu acho que é humano isso, né? É humano você ser esculhambado por alguém, você querer se desvincular ou se desligar daquela. Se acontecesse comigo, o que eu ia fazer provavelmente eu ia parar de me referir, né? Eu ia ficar chateado, mas eu não ia entrar numa cruzada contra o Olavo ou qualquer pessoa, né? Que fizesse isso. Agora, algumas pessoas, algumas personalidades é, tiveram como moto nas suas vidas virarem odiadores profissionais do Olavo, tá? Não sei se este é um caso, se é isso que explica essa especialidade do João César em Olavo de Carvalho. Não sei que grau de proximidade ele tinha ou teve com o Olavo de Carvalho. Talvez nunca teve nenhum. Eu confesso que eu realmente não sei. Mas eu acho que esse parênteses é válido, né? Porque o Olavo de Carvalho era uma personalidade tão forte, entre outras coisas, que ele atraía uma grande quantidade de pessoas em torno de si. Dessas pessoas, uma parcela era de malucos, ele mesmo dizia isso, né? Eu acho que eu explico essa coisa dos malucos que orbitavam em torno do Olavo por causa de alguns temas que o Olavo tratava, né? Então, alguns temas no mundo afora, e com o advento da internet isso só piora, muitos temas são imãs de maluco, né? E o Olavo tratava de alguns desses assuntos, então sempre atraía. Existia lá nas antigas, como eu falo, a gente é olavista das antigas, né? Lá atrás havia uma comunidade, isso já no Facebook, né? Uma página, que chamava Humans of Timeline of Olavo, né? Humanos da Timeline do Olavo, que era só uma coletânea de malucos que apareciam nas postagens do Olavo, né? Mas enfim. Então, todo esse universo de personas, de personagens, de admiradores, ex-admiradores, ex-admiradores que viram detratores radicais e profissionais, tudo isso circula em torno é, do professor Olavo, tá? E aí, isso é tão grande, esse eu acho que é um dos principais pontos que eu queria destacar aqui. Tudo isso é tão grande que dá para a gente fazer categorias, né? É possível categorizar esses detratores. É claro, e existem aqueles detratores que nunca tiveram proximidade nenhuma, né? Aqueles que desde sempre foram críticos e tudo mais.
E existem, eu acho que o João César, em alguma medida, ele está numa categoria superior dessa de detratores, justamente por isso. É um cara de estirpe acadêmica, é um cara que você percebe que leu os livros do Olavo, é um cara que reconhece alguma virtude no Olavo, né? Isso sempre foi uma característica que eu sempre, dentro das coisas que falavam, né? Que o Olavo não admitia que ninguém criticasse ele e tudo mais, né? Eu sempre, dentro dos críticos do Olavo, eu sempre fiz algumas separações, né? Entre aqueles que leram sua obra, aqueles que não leram, aqueles que reconheciam virtudes, aqueles que não. Tudo isso, claro, depende de uma análise caso a caso, né? Mas eu sempre procurei observar esse tipo de coisa. E aí, nas categorias mais baixas, a gente tinha os odiadores profissionais, né? A gente tem figuras assim ainda hoje, mais um traço que eu falei, né? A personalidade do Olavo era um negócio tão grande, tão forte, né? E pessoas que querem insistir numa tese de insignificância do Olavo, elas não percebem que elas estão lendo tudo. Né? Eu mesmo bato em algumas dessas pessoas no Twitter. Pessoas que estão lá, tudo é Olavo, qualquer coisa é Olavo, o mal que o olavismo fez à direita, o mal que o olavismo fez ao Brasil. Meu, faz 3 anos que o Olavo morreu e você mesmo dizia. Você quer dizer que o cara é o autor de um grande mal, ao mesmo tempo que o cara é insignificante, enfim. Esse anti-olavismo histérico, ele também sempre esteve muito presente na crítica ao Olavo. Então, existem esses críticos inferiores, né? Aqueles que são quase monomaníacos, monotemáticos, né? E mitomaníacos na sua crítica. Aqueles que estão com a compulsão em criticar, que só pensam nisso, né? Fazem a- qualquer leitura de cenário, dão um jeito de incluir o Olavo na crítica e imputar uma responsabilidade. E aquela uma outra categoria, talvez ainda até mais baixa que essa, porque nessa que eu acabei de descrever, você ainda encontra fagulhas de uma mente inteligente, centelhas, né? E aqueles da turma do, é astrólogo, é conspiracionista, é terraplanista, é anti-ciência, é feto na Pepsi, essas abobrinhas, né? Então, assim, essas camadas, elas sempre existiram. Então, eu desenhei aí pelo menos três. Nessas três, o João estaria na primeira em qualidade, tá? Só que, assim, para fazer. O Luciano e eu estávamos aqui discutindo algumas possibilidades de pauta, né, para vídeos e tudo mais. E aí a gente se deparou com. A gente chegou até aí, né, neste vídeo e em alguns outros, mas nesse que está sendo projetado em alguns outros. E aí a gente assiste trechos e fala, né, ó, vale a pena, não vale a pena, veja bem, tudo mais. E é curioso, porque nós vimos uns 2 ou 3 vídeos e é possível ver. Então, mais uma vez, eu conheço muito pouco do João e eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação leviana aqui. Agora, esse vídeo, por exemplo, que nós estamos projetando, ele é um corte de um vídeo maior, de uma entrevista, se eu não me engano, de uma entrevista de 2 horas, onde o assunto é Olavo. Ele fica 2 horas falando basicamente de Olavo. Então, veja, que não seja negada a categorização que eu fiz. Ele está numa categoria de viciado, fissurado, especialista em Olavo, no sentido de detratação e de desconstrução, de destruição, né? E nós encontramos esse e o vídeo inteiro deste em um outro vídeo. E uma coisa que me surpreendeu foi que, pelo menos óbvio, né? Nos começos dos vídeos, ele fala a mesma coisa. E é claro, né? Quando a gente vai analisar o mesmo objeto, não é tão surpreendente a gente falar a mesma coisa, né? Se a sua análise tá ali organizada, né? Imagina-se que vai ser dita a mesma coisa. Agora, ele fala a mesma coisa quase com as mesmas palavras. Eu acho isso meio assustador, né? Porque parece uma coisa assim, como eles dizem lá nos Estados Unidos, staged, né? Muito ensaiada, muito decorada, né? Pode ser só uma característica da pessoa, pode ser só uma coincidência, mas pelo menos visto à primeira vista, assim, parece algo nesse sentido. Isso me surpreende, porque eu falo sobre os mesmos assuntos várias vezes em
ocasiões diferentes, em canais, em portais diferentes, e eu nunca reparei eu falando as mesmas coisas com as mesmas palavras, porque você acaba lembrando de alguma coisa, esquecendo outra, você acaba articulando ali o que você está falando de maneiras diferentes. E este corte e um outro vídeo, ele fala exatamente as mesmas coisas, quase com as mesmas palavras. Assim, eu detectei 95% de igualdade. Eu acho isso meio assustador. Parece existir aí uma fissura, né? Uma mania, né? Mania no sentido médico do termo, né? Uma coisa, uma fixação ao ponto de que você está até com falas decoradas já, né? Além, óbvio, de você estar com muitas plataformas, né? Porque nem este canal, nem dos outros vídeos que eu vi, não é o canal ou a plataforma do João César de Castro Rocha, né? São plataformas que abriram espaço para que ele falasse sobre isso. Então, um negócio assim, é muito tempo livre, né? Muita dedicação, né? E isso acaba jogando contra a tese da insignificância. E, na verdade, a análise do João também, porque ele vai falar, olha, não, porque a direita brasileira, aquela coisa toda, né? Um discurso bem conhecido. eh, Pô, se o Olavo fez tudo isso, então, ou você sustenta a tese da insignificância, ou você sustenta que o Olavo foi aí o principal responsável por uma guinada na direita, blá, 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 blá. Bom, este corte é de 7 dias atrás, né? De muito pouco tempo atrás, portanto. E então, ou seja, isso continua vivo, né? 2 anos depois, vocês podem encontrar muito material do João falando sobre o Olavo no YouTube, tá? E, enfim, né? Eu acho que tudo isso é um pouco surpreendente para mim, né? Em alguns aspectos que eu já explorei aqui. Agora, eu vou começar propriamente o react do vídeo, né? Agradeço aí vocês terem aguardado até agora, mas eu acho que essa contextualização ela é muito importante. E aí, gente, eu queria fazer só uma coisinha antes de fato começar. Queria pedir para que vocês prestassem atenção no link que está na descrição aqui do vídeo. Lá consta um link para um evento que Luciano e eu estamos organizando para o dia 7 de dezembro. Um evento que a gente vai tratar de filosofia, busca pela felicidade, enfim, temas filosóficos importantes. Vai ser presencial, exclusivamente presencial, aqui em São Paulo, dia 7 de dezembro. O link para você ler todos os detalhes, a programação, o horário, o preço, tudo está na descrição, lá pelo site do Simpla, que você vai poder comprar o seu ingresso. Então, aqueles que forem de São Paulo, muita gente, eu falei isso para o Luciano, muita gente, quando me vê, né, por aí nos encontros, nos eventos, cobra da gente um evento presencial do Oliver Talk. E pensando nisso também, nós organizamos esse evento. Então, o link está na descrição. E além de Oliver e eu, né, além de Luciano e eu, teremos também Evandro Pontes nesse evento, tá? São apenas 10 vagas para este evento presencial aqui em São Paulo, tá bom? Então, quem puder nos prestigiar, óbvio, a gente tem todo o interesse que vocês comprem e estejam lá, mas aqueles que querem, que gostam do presencial, tem aí essa oportunidade também. Então, não deixe de procurar pelo link aqui na descrição para o nosso evento presencial em dezembro de 2024. É logo ali. Tá certo, gente? Então vamos lá. Vou começar aqui a rodar o vídeo e a gente vai fazendo as pausas nos momentos oportunos. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho que é importante. Nós precisamos reconhecer, sem nenhum pudor, que Olavo de Carvalho foi um homem de uma inteligência superior. Então vejam, né? Só para evidenciar aquilo que eu falei. Nesse comecinho ele vai fazer esse reconhecimento, né? Olha, por isso que eu falei, está numa categoria, por mais que isso seja pouca coisa, está numa categoria diferente. Então, assim, esquece aquelas abobrinhas de astrólogo, feto da Pepsi, terraplanista. Para. O Olavo era um homem de inteligência superior. Os detratores minimamente decentes do Olavo reconhecem isso, né? Tinha uma excelente verve, era um homem erudito, tinha uma inteligência superior
E é claro, né, gente? Às vezes as pessoas falam, o Olavo era bom nisso, mas não era bom naquilo. Gente, isso é o normal de qualquer ser humano, né? Você acha que o médico, você acha que todo médico é igualmente bom em diagnóstico, tanto quanto ele é bom em primeiros socorros? Você acha que todo médico é igualmente bom em sutura de ferimento, enquanto ele é bom em farmácia? Não, gente, isso é normal. Isso é normal, né? Nas nossas áreas, acho que a área de atuação de todo mundo é grande o suficiente, pelo menos aquilo que é padrão, né? Medicina, direito, filosofia, engenharia, sei lá. Você não é 100% bom em todas as áreas deste universo, né? Você tem um. Se você é um especialista naquela área, espera-se que você domine o básico, e é claro que você vá melhor, saia melhor em áreas específicas. Não sei por que com o Olavo teria que ser diferente. Com uma leitura muito vasta, em campos muito diversos, nem sempre uma leitura aprofundada, mas com capacidade surpreendente de estabelecer conexões entre esse vasto campo de leituras. Eu, por exemplo, nunca gastei um segundo da minha vida, nenhuma linha de texto, para discutir se ele era ou não um filósofo. Porque eu aprendi uma coisa muito importante com os antropólogos, com a antropologia. Autodeclaração não se contesta, se interpreta. Se você me disser, Veja, aqui a gente já começa, tem um quesinho de galhofa no que ele está falando, mas tem um quesinho de verdade também, né? Se houvesse uma honestidade, e uma normalidade na discussão, claro, veja, eu acho que se um sujeito hoje se autodeclarar médico, engenheiro, arquiteto, essas são áreas que eu acredito que a autodeclaração não deva ser considerada suficiente. Agora, se o sujeito se declara artista, se declara filósofo, e ele tem um trabalho que depõe a favor dele nesse sentido, né? Eu acho que me parece que uma discussão normal, natural, razoável, vai admitir que não há nada de errado com isso, né? Então, também aí a gente está num campo ainda de, digamos assim, admissões saudáveis. se você me disser que você é tricolor, eu vou ficar feliz. Eu não vou interpretar, não vou contestar. Ah, então, mas se ele fosse filósofo, ele seria o Silvio Santos da filosofia. Porque a capacidade de comunicação do Olavo de Carvalho é absolutamente excepcional. Quer dizer, ele se reinventou profundamente na internet. Mas Não, mas isso é engraçado, né? Mas olha só como as coisas, as pessoas às vezes elas adentram em confusões. Você vê como é maléfico para o indivíduo ele, apesar de tudo, querer detratar alguém, né? Um professor, não se espera que um professor seja um bom comunicador, né? Eu não entendo isso. Claro, ele está falando então que ele era um comunicador excelente, ok. Mas um professor, assim, com muitos alunos, com uma obra publicada, né? E isso que ele está falando, da maneira torta dele aí, tá muito correto. De vez em quando eu mesmo me deparo com uns vídeos aí, porque eu acho que sempre tem pílulas do Olavo que são muito interessantes, né? O Olavo realmente era o sábio, né? Eu acho que nada como o tempo para a gente perceber ou confirmar isso, porque de vez em quando a gente está no YouTube, aquela coisa roda, 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 você acaba se deparando com coisas que às vezes você não conhecia ou não lembrava, aí você vai lá, assiste, o negócio tem 500 mil visualizações, às vezes, tem 100 mil visualizações, pô, tem gente que vende a mãe para ter 10 mil visualizações no YouTube, né? E o Olavo lá, com pílulas conseguia milhares, ou às vezes até milhões de visualizações. Agora, dito isso em linhas gerais, né, eu acho que esse talvez também seja uma linha interessante para a gente pensar por que que alguns nomes oficiais, né, digamos assim, tinham problema com o Olavo, né? Porque ele era um professor com um público muito amplo que muitas vezes os professores profissionais não têm, né? Isso é uma coisa que eu mesmo temo em mim mesmo, porque eu acho que eu consigo articular bem as minhas ideias, eu consigo explicar bem um conteúdo quando eu quero, mas assim, eu tenho para ser o que os demais são. Eu tô na média, eu sou medíocre, tô na média, né? O Olavo era outstanding, né, nisso daí, o que também explica o seu sucesso, o seu alcance, né? Agora, veja, voltando no ponto inicial.
como é complicado quando alguém quer detratar outra pessoa, né? Consegue pegar algo que é uma virtude e colocar na sua fala num tom negativo, né? Num tom de detratação mesmo, né? Ah, ele era o Silvio Santos da filosofia. Porra. Então ele era um gênio. Claro, ele tá dizendo isso, hein? Mas você, pelo tom da conversa e mesmo sem assistir o resto, você consegue imaginar o tom que essa conversa vai tomar. Então, assim, e também espera-se, né, que bons professores, que o sujeito seja chamado para a profissão professor, porque ele tem essa capacidade, né, de se comunicar bem, com clareza, estabelecer conexão com seu público e etc. Essas são virtudes esperadas de um professor. Antes disso, década de 90. O Olavo de Carvalho teve uma importância absolutamente singular. E eu acho que não houve na história do Brasil nenhum intelectual que tenha tido a influência e a importância do Olavo de Carvalho para além dos muros da universidade. É que ele publicou uma trilogia, que é em 1994, A Nova Era e a Guerra Cultural e a Revolução Cultural. 1995, O Jardim das Aflições. 1996, O Imbecil Coletivo. Os dois primeiros livros é uma coletânea de artigos de interesse diverso. Mas já em 1994, de um lado ele vê o New Age como uma espécie de vulgarização da escola de Frankfurt para destruir os valores greco-romanos da civilização ocidental, e greco-romanos, judaico-cristãos, e já na Revolução Cultural é o Gramsci. Entra o Gramsci na equação. E nunca mais saiu. Ainda hoje o Gramsci está presente. O Olavo introduz. Introduz na discussão brasileira. Em 1994, nesse livro, são artigos anteriores, mas e nunca mais saiu. Mas a ideia do Gramsci está no ouvido. É a lenta e gradual ocupação de espaços para chegar ao poder. Está tudo no ouvido. Em 96, o Imbecil Coletivo é um conjunto de artigos em que basicamente do que se trata é de polemizar e de vilipendiar os grandes nomes da intelectualidade brasileira, que eram todos de esquerda. Helena Chauí como vítima principal e todos os outros nesse sentido. O livro mais importante é o de 95, O Jardim das Aflições, que é um livro de fato. Os outros são coletâneos, mas de fato o Jardim das Aflições é um livro em que ele discute a ideia do Império Romano e como a tentativa de reviver o Império Romano é uma constante na cultura ocidental, chegando aos Estados Unidos. Então é essa longo percurso em que ele faz, a partir de discussão de ideias de Epicuro. Mas há um parágrafo que esse tem que ser relido. Só um parênteses aqui, tá, gente? Então ele está fazendo aí uma sumarização dessas 3 obras do Olavo, e aí, ainda bem que eu lembrei disso, surge aí uma tese importante do João César a respeito do Olavo/olavismo, né? Ele cita, então, essa tese importante do Olavo, que é o Olavo detecta na sua análise que a esquerda no Brasil adquire feições gramscistas, né, gramscianas, adquire essa inspiração, toma essa inspiração e chega ao poder graças a isso, né, por meio de uma tomada da superestrutura, tomada dos meios culturais. Igrejas, rádio, TV, jornalismo, universidade, etc. Sindicatos. Então, no entender do Olavo, a gente tem isso, e isso é interessante porque institucionalmente, se a gente pegar institucionalmente e oficialmente, ainda que oficiosamente não, institucionalmente e oficialmente, isso acontece ali em meados da ditadura, né? Então, isso é uma tese interessante porque ela mostra como que o poder oficial pode estar numa direção, ou supostamente numa direção, e o poder e uma revolução comunista estar ocorrendo ao mesmo tempo, né? Com um senso com um senso temporal muito afinado de falar, olha, a gente está aqui com um governo com uma outra perspectiva, a gente vai começar um processo aqui de tomada institucional que vai virar a tomada do poder lá na frente, sem nunca saber exatamente quando isso vai ser, né? Quando esse tempo vai chegar. Enfim. Só que prestem bem atenção nessa questão a tomada do poder por meio da ocupação de espaços, né? Então você vai ocupar todos os espaços importantes com os seus imbuídos das suas ideias, das ideias certas, e isso em algum momento
vai significar chegada ao poder, e mesmo quando sair do poder, isso vai significar, na prática, uma continuidade no poder, porque você vai estar com domínio daquilo que é essencial e daquilo que domina e comanda a política, sem ser necessariamente a política, né? Outras pessoas vão chamar isso de metapolítica. Então, ok. E o João, ele cita aí a questão do Orville, né? O Orville, o que é o Orville? Orville, a palavra Orville, né, é a palavra livro, ao contrário. Orville é um livro que existiu, que circulou, né, supostamente no período justamente da ditadura, e era, digamos assim, era o granchismo da ditadura. Era isso, né? Era um livro secreto, digamos assim, que propunha uma tomada, uma manutenção do poder a partir da tomada de instituições e etc. Só que com um viés ali militar, dos militares, etc. Uma das teses do João César de Castro Rocha sobre o Olavo é que Olavo é isso. Olavo é um Orville, né? Olavo é um Orville da direita. O que eu acho que não é nem uma questão de estar errado, mas é aquela coisa do como você pesa a questão quando você está de boa ou má vontade com alguém. O Olavo sempre deixou muito claro que ele tinha um projeto educacional, a formação de uma elite intelectual, e que eventualmente, mas eventualmente tomaria o poder, mas de preferência com muita distância no tempo, né? Ele falava que a turma toda tinha que ficar quieta e estudar por 20, 30 anos, para depois talvez começar a pensar em poder político. E nesse sentido, muito poucos olavistas fizeram isso de fato, né? E eu acho que hoje a gente já está amargando ainda muito mais os efeitos disso, né? Essa tentação de se render ao poder político, ela é um negócio muito complicado mesmo, né, gente? Porque quando a gente lê aquele livro A Beleza Importa, do Wolff, a gente vê como o movimento conservador dos Estados Unidos, antes da chegada do Reagan ao poder, foi a mesma coisa. Todo mundo falando de cultura, todo mundo falando veja bem, a política é podre, é suja. Chegou o Reagan lá, todo mundo queria um empreguinho. A todos que foi ofertado um empreguinho, uma tetinha, né, uma mamatazinha, todos toparam. Um dos poucos que não topa é o Russell Kirk, né? O Russell Kirk fala que, brincando, né, obviamente, ele fala que ficou até ofendido, né, quando o Reagan ofereceu para ele o Departamento de Educação, né? Mas, num geral, isso tudo é muito tentador, né? Mas quem fez isso, aqueles que diziam ter uma influência do Olavo, que diziam ter essa influência, essa consideração, e acabaram indo para o poder político de alguma forma, seja como deputado, vereador, né, etc. O Bolsonaro nem se enquadra nisso, porque o Bolsonaro nunca foi olavista. Existe ali uma coincidência, uma comunhão coincidente de interesses que acabam unindo o Olavo e o Bolsonaro, mas o Bolsonaro nunca foi um olavista. Agora, alguns olavistas foram trabalhar com o Bolsonaro. É, Então, assim, chegaram nessa coisa do poder institucional oficial. Mas, segundo a tese do João, na verdade, isso não é a contragosto do Olavo. Isso era o projeto, no entender dele, é o projeto do Olavo. Ou seja, se a esquerda tem o seu projeto de tomada do poder pela via da tomada da cultura com o Gramsci, em linhas gerais, né, posto com essas palavras, o Olavo seria o Gramsci da direita, né, que se assemelha a um projeto que existia na ditadura militar e que se baseava nesse livro secreto chamado Orville. Essa reflexão toda aqui até me fez lembrar que eu preciso ir atrás disso por curiosidade histórica. Preciso ir atrás de mais referências a esse respeito. Mas o ponto esta é uma das principais teses nessa análise do João César sobre o Olavo. Esse é um dos principais pontos, tá? Nesse corte aí, de que o Olavo e o seu trabalho é o granchismo às avessas, tal como o Orville na ditadura militar. O livro não é dividido por capítulos, é por parágrafos. O parágrafo de número 13,
que na edição que circula agora, que é da Vide, editorial de Vide. Campinas, Que ele era da Vide isso é. antes. Tem 13 páginas, que é muito bom, né? É o capítulo mais importante, é o parágrafo 13, com 13 páginas. Acho que foi pensado isso. E assim, dos cães de Pavlov ao lava rápido cerebral. É isso. Dos cães de Pavlov ao lava rápido cerebral. E ele discute como o século XX é obcecado com técnicas de manipulação coletiva psíquica. A principal técnica, aí vocês não vão acreditar, a principal técnica é você vai encontrar todo o Pablo Marçal. Você vai encontrar todo o Bolsonaro. Você vai encontrar toda a relação do bolsonarismo com o Sérgio Moro. A principal técnica, diz o Olavo de Carvalho, é tão poderosa, foi usada por místicos como Gurdjieff, Osho, e ele diz, é tão poderosa que o que partidos políticos podem levar anos para conseguir, aqui em semanas, por vezes dias, obtém-se uma fidelidade canina. Que técnica é essa? Que também é uma das descobertas do Pavlov. É o uso constante da técnica de estimulação contraditória. Eu digo para você, faça. De imediato eu digo, não faça. Mas eu nunca esclareço a razão da divergência. Isso produz, com o passar do tempo, uma tal desintegração da personalidade que a sua alternativa só há duas. Ou você foge, e se você permanece, você entrega a sua subjetividade inteiramente para o líder religioso ou político. Está descrito. E por consequência suporta todas as contradições. Todas. Segue o líder. Todas. E quanto mais contradições, mais canina a sua fidelidade. Livre para obedecer. É isso, porque você não tem. É isso que é esse brilhante livro que vocês lançaram. É exatamente isso. E você não tem opção a não ser obedecer. Porque do ponto de vista da racionalidade, você não tem boia de salvação. Você tem que se entregar totalmente ao líder. Aí chega no final desse capítulo, ele diz assim, em 1995, ele diz assim, então são páginas muito bem escritas. Você percebe que realmente aquilo era o tema da vida dele. E eu publiquei esse livro, o Olavo de Carvalho estava vivo ainda. Isso no Imbecil Coletivo 1. Não, no Jardim das Aflições. No Jardim das Aflições. Tá. Aí ele termina dizendo assim, hoje, na época das telecomunicações e da telemática, que é o vocabulário da época para dizer universo digital, ele diz, não há nenhum empecilho para que esta receita, lavagem cerebral coletiva, seja aplicada local, nacional e internacionalmente. Se ela não foi aplicada ainda, é por motivos técnicos ou por falta de vontade política. Motivos intrínsecos para que não seja aplicada esta receita não há. Leonardo, isso é 1995. É o mundo contemporâneo. É a revolução do algoritmo, que é uma forma não explicitada de domínio mental. Então o Olavo de Carvalho foi muito importante porque ele deu à direita no Brasil algo que a direita nunca tinha tido, que era a musculatura intelectual. A argumentação. Duas coisas aí, né? Na verdade, faz um tempinho que eu li O Jardim das Aflições e eu lembro dessa parte, mas assim, eu vou dar o benefício da dúvida aqui, tá? Vou dar o benefício da dúvida como alguém que leu. Eu acho que faz uns 10 anos que eu li O Jardim das Aflições, integralmente com a devida atenção. Até uma boa coisa a se fazer é relê-lo. Eu lembro que eu comprei aquela edição bonita, em capa dura, da Realizações numa promoção de Natal. E isso já faz uns 10 anos, porque eu lembro que foi um dos primeiros anos que eu tive 13º salário e eu gastei uma parte gorda do meu 13º com livros naquela época. E essa parte que ele fala, né, dessas eu lembro, né, que lá até me chamou a atenção a primeira vez que eu li isso, né? O Olavo falava lá de PNL, né? Programação Neurolinguística. E eu achei aquilo interessante por um lado, mas por outro eu falei, nossa, eu não entendo nada disso. Porque isso tem a ver com uma coisa de técnica de leitura, né? Quando a gente está lendo um livro, se aparece algo que a gente não compreende, nós temos que julgar naquele momento, bom, isso é essencial para eu entender a tese do livro. Se for, e a explicação que eu tiver ali não for suficiente, eu preciso buscar. Agora, se eu achar que eu consigo entender a tese do livro sem entender completamente aquilo, eu sigo em frente. Pelo menos é o que eu faço. E aí o que acontece? Eu me lembro que isso falei, bom, eu já tinha ouvido falar disso em algum grau, em alguma medida, mas, enfim, isso para dizer que, do que eu me lembro, o Olavo, tal como o João alega estar fazendo aí, ou aparenta estar fazendo,
o Olavo estava denunciando esse tipo de coisa neste livro e não propondo, né? Porque a insinuação que ele faz aí é que ele estava propondo isso e não denunciando. Enfim, eu queria fazer esse comentário. E aí, logo na sequência, ele fala, né, que o Olavo de Carvalho deu para a direita musculatura. E isso não está de todo errado, né? Também, né? É aquela coisa do. Às vezes é o sentido que as pessoas vão depositar na coisa que é o problema, né? Não o fato em si, não a constatação em si. Em certa medida, isso é verdade, embora, como o próprio Olavo dizia, e como de fato eu percebo isso nos livros, o Olavo não tinha esta intenção, né? A intenção dele, porque se essa fosse a intenção, ele poderia muito tranquilamente ter feito manuais, né? Manuais para essa tomada do poder. E isso não existe de maneira alguma, né? Mas é claro que por aquilo que o Olavo falava, pelos temas, pelos autores que ele lia, pelos autores que ele criticava, é evidente que a gente tinha ali um pensador conservador, vamos usar essa expressão, né? Um pensador conservador, vivo, ativo, brasileiro, prolífico. Então, é meio que natural. Eu vejo isso como um movimento natural, né? Um movimento natural de oferecimento de massa, né? Oferecimento de corpo para a direita, né? Vamos falar assim em termos gerais. Muito embora sempre tenha existido nos próprios meios direitistas ou ditos direitistas também uma restrição ao Olavo, né? Entre os liberais ali, alguns a favor, sempre ter, mesmo dentro da direita, toda essa restrição que a Olavo informa, o falar palavrão, o fumar, né? Ou, sei lá, o suposto exagero dentro de pessoas de direita, eu sempre vi essa restrição também, né? Então, né, enfim, é bom a gente matizar as coisas, né? Falar, opa, peraí. Sem essas fórmulas prontas e mágicas, né? Ah, deu musculatura para direita. Sim, em termos, né? Em termos. O que é uma tendência natural, se você imaginar que, como o próprio João disse, o Olavo era um cara de inteligência superior, posicionado nesse campo e ativo. Se a gente tiver este quadro, me parece uma tendência natural é, que este alguém ofereça musculatura, a não ser que seja alguém desse que seja conservador, mas que não escreva nada, não publique nada, não fale nada sobre política. O cara só escreve sobre metafísica atomista, né? Metafísica medieval. Nesse caso pode ser. Mas como o Olavo tratava de temas políticos, isso que ele está falando não tem nada de extraordinário, isso é natural, né? Ampliação de repertório. O Olavo de Carvalho trouxe para o Brasil muitos autores que de fato não eram discutidos na universidade. Realmente trouxe e tornou esses autores mais ou menos populares. E algumas editoras publicaram sistematicamente esses autores, criando literalmente um cânone alternativo. Tanto que há um conjunto de jovens intelectuais da direita que começam a aparecer no final dos anos 90, cujo repertório bibliográfico é o repertório bibliográfico inteiramente moldado pelo Olavo de Carvalho. Não é pouca coisa. Agora há uma modificação importante. Quais que você destacaria? Desses autores, por exemplo. A Eric Voegelin, ele foi um dos primeiros no Brasil a falar de René Girard, sem grande compreensão, porque com o René Girard eu estudei e escrevi livro. Mas o que ele dizia era assim, o que ele dizia sobre René Girard é correto, é apenas isso. Você percebe que é superficial. Mas o que ele diz sobre René Girard é correto. Então, Eric Voegelin, René Girard, René Guénon, há uma série de autores que o Olavo de Carvalho trouxe para o debate, sobretudo autores conservadores, que não eram de fato discutidos no Brasil. Isso ampliou muito a referência e deu à direita no Brasil, pela primeira vez, uma solidez intelectual que não havia antes. Então é isso, né, gente? Eu acho que nós temos trazido aqui. Ah, uma coisa importante que eu queria falar. Nós temos trazido aqui para o Oliver Talk, de tempos em tempos, vídeos como esse, né? Reacts de pessoas falando a respeito do Olavo. Nessa nossa discussão de pauta, né? O Luciano e eu, a gente estava discutindo e a gente falou, né? Olha, eu acho que de tempos em tempos é bom. Primeiro que assim, esse é um tipo de vídeo que, por algum motivo que a gente imagina mais ou menos qual seja, faz sucesso aqui no canal, né? Primeiramente, as pessoas gostam quando a gente faz isso.
Segundo lugar, eu acho que também após a morte do Olavo, algumas coisas foram. Na verdade, isso assim, no mesmo mês que o Olavo morreu, essas coisas todas elas já se tomaram forma, né? Aqueles que se sentiram à vontade para entrar com o pé no peito contra o Olavo, isso já aparece ali. Aqueles que tentaram, e até hoje tentam, tomar o lugar do Olavo e emulá-lo, né, em algum sentido. Mas até hoje eu só vi emulação das camadas mais superficiais do Olavo, voz, trejeitos, fumar, né? A inteligência mesmo que é bom, muito poucos. E também aqueles que falaram, olha, agora eu posso me desolavizar com segurança, porque o Olavo morreu. Eu não vou entrar naquele circuito que eu falei no começo do vídeo, de pessoas que são malhadas loucamente pelo Olavo quando elas se demonstram ali ingratas ou críticas injustas, né? O Olavo fez isso com muita gente, né? E, e eu percebi que logo que ele falece, e até hoje a gente tem exemplos disso, né? Tem figurões aí que a gente achava que eram boas pessoas e que eram nossos amigos, né? Que foram lá perguntados, que agora são habituês de podcasts, né? Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com essa galera que aparece nos grandes podcasts toda hora. Tudo isso daí é um esquema, tá? Isso daí é um esquema. Mas a gente pode falar num outro momento. O cara foi perguntado lá, e aí, o que você acha do Olavo de Carvalho? Gente que estava ali no círculo do Olavo, citando autores e coisas do universo Olavo, que aceitava todo tipo de afago que vinha do Olavo quando o Olavo estava vivo. E a hora que recebeu esse tipo de pergunta, não sei. Primeiro, se alguém te pergunta qual é a sua influência, qual a influência do Olavo sobre você, e você responde não sei, você já sabe que é quase nenhuma. Porque se fosse grande, você saberia, né? Você saberia. Então você já sabe que ou é o sujeito que quer dizer que ele quer mostrar que a influência não existe, mas tá com vergonha de falar. Ele não quer se queimar totalmente ainda. Então ele vai lá e fala assim: não, veja bem, eu não sei, porque o Olavo não teve uma obra sistemática, o que é uma coisa que qualquer aluno do Olavo sabe, porque ele mesmo falava que ele não tinha uma publicação sistemática por não querer isso, era proposital, né? E é muito difícil mesmo você ser um filósofo da matriz que o Olavo era, né? Uma coisa ali aristotélica, hegeliniana, né? O meu papel como um filósofo é entender a realidade, porque a realidade, gente, ela é muito complexa, né? Você tá tomando bordoada da realidade o tempo todo. Como é que você vai produzir um pensamento sistemático, né? É mais ou menos o seguinte, é aquela coisa que eu falo, né? Tua mãe tá internada no hospital, na UTI, você tá indo na perfumaria comprar shampoo, né? Quer dizer, você tá tomando bordoada da vida, você não vai se preocupar com perfumaria, você vai se preocupar com o que é essencial. Então, ou seja, uma sistemática da vida implicaria em falar sobre shampoo, né? Mas se você tá precisando falar sobre vida ou morte, você vai falar sobre vida ou morte primeiro, e talvez falte tempo e espaço para falar sobre outras coisas que existem, mas por prioridade você não falou, porque a realidade estava te demandando uma outra coisa. Então, a obra do Olavo nunca se propôs a ser sistemática. Eu não posso falar nada, porque a obra do Olavo não é sistemática, então eu não consigo lê-la na ordem própria, e aí eu não consigo avaliar. E isso é o que o próprio Olavo já chamava, quando vivo, de desolavizol, né? Tem gente que gosta de desolavizar, gosta de colar ali para chupar até a última gota de sangue de dinheiro, e depois que isso acontece e se esgota, sei lá o quê, a pessoa quer pular fora e quer ficar alheia a isso, né? Quer ficar limpinha a isso para poder explorar um outro nicho que talvez não veria com tão bons olhos ser olavista. Então a pessoa manda uma patifaria dessas, uma palhaçada dessas, né? Então, por isso que eu acho que de tempos em tempos é bom a gente. Às vezes esse react não é tanto, embora eu acho que o João. Outra coisa. A quem está assistindo aí, que realmente gosta do Olavo, quer ser ou já é um estudioso dos livros, da obra, do pensamento do Olavo,
vale a pena. O João é um cara que vale a pena. O João, aquele Teitelbaum, né? Esses caras com uma pegada um pouco mais acadêmica, que tiveram essa coragem de ir para cima, apesar de todos os problemas sobre eles que podem ser elencados tranquilamente, esses vale a pena você encarar também, tá? Agora, muitas vezes esse React aqui, ele não é tanto por esse personagem, né? O último que eu fiz foi sobre o Pondé. Não é tanto pelo Pondé, mas é para lembrar alguns lugares comuns, alguns ataques padrão, né? E trazer as refutações disso novamente. Também é para mostrar que nós aqui, Luciano, eu, Oliver Talk, nós somos pequenos, a gente não janta com CEO de banco, né? A gente não é convidado para os grandes podcasts porque a gente não faz parte dos esquemas, a gente não tem sujeira no porta-mala, presunto no porta-mala, e é chamado no Pânico, nos grandes podcasts para limpar a barra, né? Aliás, nós somos pessoas que temos empregos de verdade, né? O que eu quero dizer com emprego de verdade, tá, gente? Eu não estou querendo dizer que a pessoa que só trabalha com o mundo virtual não tem emprego de verdade. Eu estou falando um emprego de verdade tradicional. Eu acho que isso é muito pedagógico. Claro, se eu ganhasse rios de dinheiro com isso aqui, talvez eu me dedicaria só a isso aqui também. Mas aí eu já teria tido um emprego de verdade na vida uma vez, né? Então a gente não tem tempo para certas coisinhas. Mas o trabalho que a gente faz aqui é muito honesto e muito grato ao Olavo. Isso ninguém pode negar, né? Muito grato, muito honesto, muito franco. Nunca desolavizamos, né? Espero que um dia as pessoas reconheçam não só as tantas virtudes e méritos intelectuais do Olavo, como também daqueles que não o usaram, daqueles que o usaram enquanto era vantajoso e depois pularam fora, daqueles que esperaram ele morrer para dar um chute nele. Nós não nos enquadramos em nenhuma dessas categorias e isso deve ser valorizado aqui amplamente, tá? É assim que a gente espera que, que as pessoas nos vejam, né, um dia. Então, gente, basicamente é isso. Eu queria então retomar aqui o seu convite para acessar o link do nosso evento Em Busca do Saber, primeira edição, tá? É organizado aí pelo CEO, Centro de Estudos Organizacionais, que convida você para a primeira edição do evento Em Busca do Saber, que acontecerá no dia 7 de dezembro, das 13 às 16 horas. Este encontro pretende descomplicar a cultura e tornar a filosofia acessível a todos, promovendo reflexões profundas sobre tempo, felicidade e virtude. Tá? É disso que falaremos. Eu, Luciano Oliveira e Evandro Pontes nesse dia. Tá? O link está na descrição. Você pode comprar o seu ingresso. São apenas 10 vagas. Evento presencial e exclusivamente presencial. Que a gente gostaria de ver vocês aí. A gente também, né, sempre aquele recado, curtam o vídeo, deem like, compartilhem, acessem as nossas redes sociais, elas voltaram, acesse o site, a gente está publicando lá artigos novos, resumindo aqui boas ideias, as principais ideias que a gente veicula, ventila aqui no canal. Alguns vídeos do Teatro das Ideias estão sendo soltos aí para vocês também, agora para público aberto aqui no YouTube. Prestem atenção, mas para ter acesso a tudo, seja membro do canal, né, no plano ali, no melhor plano, que você consegue ter acesso aos vídeos com prioridade, a todas as aulas do Teatro das Ideias, enfim, as lives que ficam só para membros, tudo isso vocês podem ter acesso sendo membro. Certo, pessoal? Muito obrigado. Vejo vocês aí em breve, no nosso próximo vídeo, que será uma live com a escolha da eleição estado por estado lá nos Estados Unidos. Um forte abraço a todos e até mais.